A unção que o silêncio gerou. Há momentos em que Deus cala uma alma, não para puni-la, mas para prepará-la. O silêncio dele não é ausência, é tratamento. Quando Deus não fala, é porque está operando. Quando ele te esconde, é porque está te ungindo. Existem dores que não se explicam, existem lágrimas que não se traduzem em palavras. E é nesse deserto de silêncio que o Espírito Santo sussurra. Não é o fim, é o começo da tua cura. Maria Madalena viveu esse tipo de silêncio. Ela não era apenas uma mulher marcada por erros, era uma alma quebrada, ignorada pelos homens, mas observada por Deus. A sociedade a calou. O passado a feriu. Mas o céu a escolheu. Enquanto todos falavam dela, ela decidiu se calar. Enquanto o mundo a condenava, ela chorava. Enquanto os homens apontavam o dedo, Jesus a olhava com compaixão. Foi no chão, aos pés do Mestre, que o milagre começou. Não houve discurso, nem defesa, apenas lágrimas misturadas com perfume. O som das lágrimas dela se tornou a canção que o céu ouviu. E foi nesse silêncio, o silêncio do arrependimento, da entrega e da adoração, que nasceu uma das maiores unções da história. A unção que o silêncio gerou. Porque, escute bem, quando Deus permite que o mundo te silencie, é porque Ele mesmo vai ser a tua voz. Quando Ele te faz chorar em segredo, é porque está preparando um testemunho público. O mesmo silêncio que te feriu será o mesmo que te levantará com autoridade. Hoje, Deus vai te mostrar, como mostrou a Madalena, que há poder no silêncio, que há unção na dor, e que ninguém que chora aos pés de Jesus sai do mesmo jeito. A mulher que chorou em silêncio. Maria Madalena. Um nome que, por muito tempo, ecoou entre sussurros e julgamentos. A mulher que muitos apontavam, mas poucos compreendiam. Nos becos empoeirados de Magdala, ela caminhava com o peso de 7 demônios, carregando em seus ombros a vergonha de um passado que parecia não ter perdão. Os olhos dela denunciavam cansaço. A alma, um campo de batalha entre culpa e esperança. Ninguém sabia o que ela enfrentava nas madrugadas frias, quando o silêncio da cidade a obrigava a encarar os próprios erros. Ela já não tinha mais forças para se defender. As palavras haviam se tornado inúteis. Por isso, ela se calou. Mas o silêncio dela não era desistência, era o grito de uma alma que desejava ser liberta. Um dia, quando tudo parecia perdido, Madalena ouviu falar de um homem diferente. Um mestre que falava com pecadores sem condená-los, que tocava leprosos sem nojo, que perdoava sem reservas. O nome dele era Jesus. E algo dentro dela acendeu uma chama que o pecado não conseguiu apagar: a fé. Ela foi até onde ele estava. Não com a arrogância dos fariseus, nem com a indiferença dos religiosos, mas com o coração despedaçado. Nas mãos, levava um vaso de alabastro cheio de perfume, o bem mais precioso que possuía. No coração, levava algo ainda mais valioso, o arrependimento. Ao se aproximar de Jesus, Madalena não disse uma palavra. Os fariseus a olhavam com desprezo. Mas ela sabia, não havia mais nada a ser explicado. Apenas ajoelhou-se e começou a chorar. As lágrimas caíam sobre os pés do mestre, e o perfume quebrado exalava o cheiro da rendição. O silêncio dela falava mais alto do que qualquer sermão. Aquele choro não era apenas tristeza, era libertação. Cada lágrima dizia: eu não sou mais a mesma. Cada gota de perfume derramada dizia: tudo que tenho, entrego a ti. Jesus olhou para ela, e naquele olhar havia tudo que o coração humano sempre buscou: perdão, compaixão e amor incondicional. Ele não perguntou sobre os demônios. Ele não quis saber dos erros. Ele apenas viu o que ninguém via: uma adoradora escondida sob a dor. E ali, diante de todos, o que era vergonha se tornou adoração. O que era silêncio se tornou unção. Porque quando um coração se rende, o céu inteiro se inclina para ouvir o som do arrependimento. Madalena saiu daquele encontro diferente. Os demônios se foram, a culpa se foi, e uma nova mulher nasceu. Não por mérito, mas por misericórdia. A mesma mulher que chorava escondida agora seria a primeira a anunciar o Cristo ressurreto. O silêncio dela gerou algo que palavras não poderiam produzir. Foi no chão, aos pés do Mestre, que nasceu a unção que transformaria a sua história. Foi ali, no lugar onde muitos a julgariam fraca, que Deus a fez forte. E talvez, assim como Madalena, você também tenha sido calado por dores, por erros, por vozes que te condenaram. Mas escute, Deus ainda trabalha em silêncio. Ele está usando o teu choro como semente.
E o que nasce desse tipo de silêncio não é derrota, é unção. Maria Madalena provou que o fim não é quando todos se calam. O fim é quando Deus fala. E quando ele falou com ela, o passado perdeu o poder, o inferno perdeu a posse. E o silêncio deu lugar à glória. Porque há silêncios que ferem, mas há silêncios que curam. E aquele foi o silêncio que mudou uma vida. O silêncio que gerou unção. O silêncio que cura o passado. Há dores que não se curam com o tempo. Há feridas que só se curam com o toque de Deus. Maria Madalena sabia o que era viver com lembranças que a perseguiam. Cada rosto que a olhava com desprezo era um espelho do seu passado. Cada palavra de condenação reabria feridas antigas. Mas, quando ela se ajoelhou aos pés de Jesus, algo sobrenatural aconteceu. O silêncio dela não era mais vazio, era santo. Deus estava reescrevendo a história que o pecado havia manchado. O silêncio que antes gritava culpa, agora sussurrava graça. Aquele encontro não foi apenas um momento de emoção, foi uma cirurgia espiritual. Enquanto todos viam lágrimas, o Espírito Santo via libertação. Enquanto o mundo via fraqueza, o céu via uma mulher sendo curada por dentro. Porque quando Deus decide curar alguém, ele começa pelo invisível. Madalena aprendeu que o silêncio de Deus não é rejeição, é restauração. Quando ele fica em silêncio, é porque está operando nas áreas que palavras não alcançam. O silêncio é o hospital da alma. É o lugar onde o Espírito Santo coloca as mãos e diz: deixa que agora é comigo. As pessoas queriam entender o que havia mudado nela, mas não conseguiam. Como explicar o que o céu faz em silêncio? Como descrever o toque de um Deus que não fala com sons, mas com presença? Madalena não precisou se defender. A transformação dela era a própria resposta. A vergonha que antes aprendia se tornou testemunho. O passado que a envergonhava agora a impulsionava. Porque quando Deus cura alguém, Ele não apaga a história, Ele redime a história. Ele não destrói o passado, Ele o usa como prova do seu poder. Quantas vezes o inimigo tentou lembrá-la do que ela foi? Quantas vezes sussurrou: você não merece estar aqui? Mas o Espírito Santo respondia em silêncio: ela não está aqui por merecimento, está por misericórdia. Esse é o poder do silêncio que cura. Ele apaga o eco da culpa e abre espaço para o som da graça. Ele transforma lágrimas em linguagem do Espírito. E faz do arrependido um altar vivo de adoração. A cura de Madalena começou quando ela se calou diante de Deus. Enquanto os outros discutiam quem era digno, ela apenas se ajoelhou. Enquanto os outros falavam sobre justiça, ela experimentava misericórdia. E foi nesse silêncio, sem palavras, sem justificativas, que Deus a libertou completamente. Hoje, muitos ainda tentam falar sobre o passado de Madalena. Mas o céu só fala sobre o futuro dela. E é isso que Deus faz com aqueles que se rendem. Ele fecha o livro da vergonha e começa a escrever um novo capítulo de glória. O silêncio de Deus, às vezes, dói. Mas é nesse silêncio que Ele cura o que ninguém mais pode curar. É nesse tempo em que nada parece acontecer que Ele mais trabalha. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de promessas sendo formadas. Madalena saiu daquele encontro diferente. Não apenas liberta dos demônios, mas livre da culpa. Não apenas curada no corpo, mas restaurada na alma. O silêncio dela não era mais um peso, era um símbolo de vitória. E talvez você esteja nesse mesmo lugar, tentando entender o silêncio de Deus, perguntando-se por que Ele não fala. Mas ouça bem, Ele está te curando por dentro. Ele está transformando o teu arrependimento em adoração. E quando o silêncio terminar, a tua voz não será a mesma. Porque toda vez que Deus cura alguém em silêncio, essa pessoa se torna o eco da sua glória. Quando a adoração fala mais que a voz. Há momentos em que a voz se cala, mas o coração grita. Há momentos em que as palavras somem, mas a presença de Deus permanece. Foi assim com Maria Madalena. Ela não precisou pregar, não precisou explicar. Sua adoração foi o sermão mais poderoso que já se ouviu sem uma única palavra. Na casa do fariseu, todos falavam. Uns discutiam sobre pureza, outros sobre tradição. Mas apenas uma mulher compreendeu que Jesus não queria discursos, Ele queria entrega. Enquanto os homens usavam a boca para questionar, ela usou o coração para adorar. O perfume que ela derramou não era apenas caro, era simbólico. Era o reflexo do que havia dentro dela, rendição total.
Cada gota representava um passado sendo deixado aos pés do Mestre. Cada lágrima que caía sobre os pés de Jesus era uma palavra que o céu entendia. Ela não disse nada, mas disse tudo. Porque há uma linguagem que o céu entende, a linguagem das lágrimas. Quando a voz humana se cala, a alma fala. E quando a alma fala em arrependimento, o céu responde com misericórdia. Madalena adorava com o que tinha. Ela não esperou estar perfeita para adorar. Ela não esperou ser aceita pelos homens para se aproximar de Deus. Ela apenas foi, quebrada, ferida, mas sincera. E foi essa sinceridade que atraiu a presença do Mestre. Enquanto ela adorava, Jesus não apenas recebia o perfume. Ele recebia o coração. O altar não era uma mesa de pedra, era o chão onde ela chorava. E aquele chão se tornou o lugar mais sagrado de toda a casa. O fariseu a olhava com julgamento, mas Jesus a olhava com amor. E disse algo que mudaria tudo. Ela muito amou. Essas palavras ecoam até hoje, porque revelam o segredo da verdadeira adoração. Não é o quanto você fala, é o quanto você ama. A verdadeira adoração não precisa ser barulhenta, mas precisa ser verdadeira. Deus não se impressiona com o volume da voz, mas com o peso da entrega. E foi isso que fez da adoração de Madalena um marco eterno. Ela ofereceu tudo, até o que os outros desprezavam. Quantas vezes nós tentamos explicar nossa fé? Quantas vezes tentamos justificar nosso amor por Deus? Mas a adoração genuína não precisa de explicações, apenas de presença. Quando o Espírito Santo toma conta de uma alma, ele fala em silêncio. E esse silêncio transforma ambientes, cura feridas e destrói julgos. Naquele dia, a casa do fariseu nunca mais foi a mesma. O perfume do arrependimento se misturou ao ar. O som das lágrimas de Madalena se tornou melodia de perdão. E Jesus mostrou a todos que o verdadeiro culto não está em palavras bonitas, mas em corações quebrantados. A adoração de Madalena foi a semente de uma unção que atravessou os séculos. A mulher que antes chorava escondida agora inspirava multidões. Ela não precisava mais se defender, porque sua adoração falava por ela. E o céu confirmava: essa é minha filha. Essa é a adoradora. Se você também está no momento em que não consegue mais orar com palavras, se tudo o que você tem são lágrimas, saiba, Deus entende. Cada lágrima é uma oração líquida. Cada suspiro é uma palavra escrita no idioma do Espírito. Porque há orações que Deus responde antes mesmo de serem ditas. E há adorações que mudam o destino de quem as oferece. Madalena adorou em silêncio, mas o céu a ouviu em glória. O perfume dela se espalhou, e até hoje o mundo sente o aroma. A voz dela se calou, mas a adoração ainda fala. E quando a adoração fala, o céu se move. O inimigo tenta calar quem carrega a unção. Toda vez que alguém é restaurado por Deus, o inferno se inquieta. Quando Maria Madalena foi liberta, o inimigo perdeu terreno. Os demônios que antes aprendiam agora haviam livre. E uma alma liberta é o maior pesadelo do inferno. Satanás tentou calar Madalena com culpa. Tentou fazer com que a lembrança do passado fosse mais alta que a voz do propósito. Mas ele falhou. Porque quem foi curado no silêncio, não fala mais por emoção, fala por unção. O inimigo sabia que aquela mulher tinha algo que ele não podia suportar. Uma história redimida. Nada fere mais o reino das trevas do que um ex-cativo pregando liberdade. Madalena era o retrato vivo da graça. E cada passo dela, cada lágrima, cada palavra, era uma afronta ao inferno. É por isso que o diabo tenta calar quem carrega unção. Ele usa o peso do passado, as vozes das pessoas, as críticas dos religiosos. Mas ele esquece de um detalhe: quem foi restaurado por Deus não precisa mais de aprovação humana. A voz que antes te feriu, agora te fortalece. O que antes te envergonhava, agora testifica. Depois de encontrar Jesus, Madalena não apenas foi liberta, ela foi levantada. A mesma mulher que chorava em segredo, agora andava ao lado do Mestre. Ela viu milagres, ouviu palavras de vida, e estava presente quando muitos fugiram. Ela o seguiu até a cruz. Enquanto os discípulos se escondiam com medo, ela ficou. Ela permaneceu. Porque quem foi alcançado pela graça não foge da dor, entende o propósito dela. No Calvário, Madalena viu o sangue que a salvou escorrendo pelo madeiro. E mesmo sem entender tudo, ela sabia, aquele sacrifício também era por ela. O diabo pensou que o silêncio da cruz seria o fim. Mas ali nascia a maior vitória de todos os tempos.
E quem estava lá para testemunhar? A mulher que um dia o inferno tentou calar. 3 dias depois, quando o túmulo se abriu, Madalena foi a primeira a chegar. Foi ela quem ouviu dos lábios de um anjo: ele ressuscitou. Foi ela quem viu o Cristo vivo e ouviu o chamado: vai e anuncia. Olhe que mistério! A mulher que o mundo rejeitou foi a primeira a carregar a mensagem da ressurreição. A mesma que foi silenciada pelo pecado agora era porta-voz da vida eterna. Deus faz isso. Ele pega quem o mundo despreza e transforma em mensageiro do céu. Ele levanta do pó aqueles que o inferno tentou destruir, porque o silêncio que parecia derrota era, na verdade, a preparação para a vitória. Quando Deus unge alguém, o inferno pode tentar, mas não consegue calar. Podem tentar apagar a tua história, distorcer o teu nome, usar o teu passado como arma. Mas quando a voz de Deus ecoa sobre tua vida, nenhuma mentira prevalece. A unção não é dada para quem nunca errou, mas para quem foi curado. A autoridade não vem de um currículo limpo, mas de um coração quebrantado. E o inferno sempre teme corações assim. Madalena foi marcada pela graça, selada pela unção e escolhida para anunciar a vitória. O inimigo tentou calá-la, mas Deus a tornou uma voz eterna. E é por isso que até hoje, quando a história dela é contada, demônios ainda perdem território. Porque ninguém consegue calar quem foi ungido no silêncio. O mesmo silêncio que o diabo usou para aprisionar, Deus usou para preparar. O que era ferida virou testemunho. E o que era vergonha virou poder. O inimigo tentou calar Madalena, mas a unção dela ainda fala. A unção que o silêncio gerou. Há unções que não nascem em palácios, mas em lágrimas. Há poder que não vem dos aplausos, mas do silêncio. Maria Madalena não recebeu sua unção no templo, nem no púlpito. Ela recebeu aos pés de Jesus, no chão da humilhação, no lugar onde poucos têm coragem de permanecer. Foi no silêncio da alma quebrada que Deus começou a derramar algo novo. A mulher que chorava escondida foi visitada pela glória. E o que parecia apenas arrependimento se transformou em autoridade espiritual. Porque toda lágrima derramada aos pés do Mestre é uma semente de unção que floresce no tempo certo. Depois da cruz, veio o sepulcro. O silêncio do Calvário ainda ecoava. Os discípulos estavam dispersos, as vozes haviam se calado, e o medo pairava sobre todos. Mas Madalena, ela ficou. O mesmo silêncio que antes foi dor agora era fé. Ela não via mais o corpo do Mestre, mas ainda sentia sua presença. E foi nesse ambiente de espera, de aparente vazio, que o milagre da ressurreição se revelou. Naquela manhã, enquanto o sol nascia e o orvalho ainda repousava sobre as pedras, Madalena foi até o túmulo. O coração batia forte. Os olhos ainda marejados. Mas ela foi. E quando chegou, viu a pedra removida. O anjo lhe disse: por que procuras entre os mortos aquele que vive? O mesmo céu que testemunhou suas lágrimas agora testemunhava sua recompensa. Ela correu, com o coração em chamas, e foi a primeira a anunciar: eu vi o Senhor. A mulher que o mundo silenciou foi escolhida para dar a primeira notícia da vitória eterna. A que um dia foi lembrada por seus pecados agora seria lembrada por sua fé. Esse é o poder da unção que nasce no silêncio. Ela transforma a dor em propósito, a vergonha em autoridade e o pranto em proclamação. O inferno tentou apagá-la, mas Deus escreveu seu nome na eternidade. A voz que o mundo calou se tornou o eco da ressurreição. A unção de Madalena não era apenas sobre perfume e lágrimas, era sobre testemunho. Era sobre a capacidade de ser fiel mesmo quando ninguém mais acredita. Era sobre continuar adorando quando tudo parece perdido. Porque é no silêncio da perseverança que Deus prova quem realmente o ama. A unção que o silêncio gera não depende de palco, microfone ou visibilidade. Ela nasce no anonimato, cresce na dor e se manifesta no tempo certo. Deus usa o silêncio para separar o genuíno do superficial, o chamado do exibido, o ungido do popular. E quando ele finalmente fala, ninguém pode duvidar do que ele fez. Maria Madalena provou isso. Ela foi liberta, transformada e enviada. Foi de prisioneira a mensageira, de pecadora a profeta da ressurreição. E tudo começou com lágrimas silenciosas aos pés de Jesus. O mesmo Deus que a levantou quer te lembrar hoje. Não despreze o silêncio que você está vivendo. Ele não é castigo, é preparo. Enquanto ninguém te aplaude, o céu está te moldando. Enquanto o mundo te ignora, Deus está te ungindo. Porque a unção verdadeira não nasce do barulho, nasce do quebrantamento. E quando o tempo chegar,
Quem te viu chorar vai te ver ungido. Quem te viu no chão vai te ver de pé. Quem te viu silenciado vai te ouvir proclamando: eu vi o Senhor, e Ele mudou a minha história. Essa é a unção que o silêncio gera. A unção que nasce no choro, mas termina na glória. A unção que transforma pecadores em testemunhas vivas do amor de Deus. E quando essa unção é liberada, nem o inferno pode impedir o som da tua vitória. Conclusão: quando o silêncio se transforma em glória. Há momentos em que o céu parece calado. Momentos em que você ora, e nada acontece. Em que você busca respostas, e tudo que recebe é o eco do seu próprio choro. Mas é aí, exatamente aí, que Deus está trabalhando de forma mais profunda. Madalena descobriu isso. O silêncio de Deus não era ausência. Era preparação. Porque antes de ver o Cristo ressuscitado, ela precisou ver o Cristo crucificado. Antes da glória, ela conheceu a dor. Antes da voz do Mestre chamá-la pelo nome, ela ouviu o som do seu próprio pranto. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele nos leva a lugares onde ninguém mais entende o que sentimos. Nos coloca em vales que parecem solitários. Mas nesses vales Ele nos molda, nos cura, nos transforma. Porque o silêncio não é o fim, é o ventre onde nascem as promessas. Deus te diz hoje: eu não te esqueci, eu te escondi. Te escondi para te curar, te calei para te fortalecer, te silenciei para te encher de poder. E quando o tempo certo chegar, o mesmo Deus que te viu chorar em secreto vai te exaltar em público. Você não foi esquecido, foi escolhido. Não está parado, está sendo preparado. O óleo da unção não desce sobre quem não passou pelo fogo da provação. Foi no silêncio que Davi escreveu os salmos. Foi no silêncio que José interpretou sonhos. Foi no silêncio que Madalena ouviu o som da ressurreição. Hoje, talvez o mundo não te veja, não te ouça, não te valorize. Mas o céu te conhece pelo nome. E o mesmo Jesus que um dia chamou Maria, do lado de fora do túmulo, está chamando o teu nome agora. Ele está dizendo: levanta-te. Eu te vi chorar. Eu te vi sendo esquecido, ferido, criticado. Mas nenhuma lágrima foi desperdiçada. Eu transformei teu silêncio em testemunho, tua dor em autoridade, tua espera em unção. E quando essa unção desce, nada mais é igual. Aquela que um dia foi marcada pela vergonha, agora é lembrada pela glória. O silêncio que antes doía, agora se tornou canção. A dor que antes te dobrava, agora te faz voar. Então, se o inimigo tentou te calar, foi porque ele sabia o som que Deus colocaria em tua voz. E esse som, o som da tua fé, da tua superação, do teu testemunho, vai ecoar por gerações. Porque a unção que o silêncio gera não termina em lágrimas. Ela termina em vitória. E hoje, diante do trono, Deus te diz: eu estava no teu silêncio, e agora estou na tua voz. Mensagem final. O silêncio foi o berço da tua unção. A espera foi o palco da tua transformação. E agora, o tempo de se calar acabou. O céu te autorizou a falar. Fale da tua dor, mas fale da tua vitória. Porque quem te viu em silêncio, vai te ver proclamando: o Senhor ressuscitou, e Ele também ressuscitou a minha história.